bem, senhores? Dando sequência ao bloco passado, nós falávamos do contrato de gestão do artigo 37, parágrafo 8º. E nós vimos que o valor axiológico deste parágrafo seria o princípio da eficiência. E deixei uma pergunta. Ora, se numa prova oral te perguntar assim, candidato, cite-me 3 manifestações diretas do princípio da eficiência na Constituição. A primeira delas é o 37, parágrafo 8º. Considerando que o contrato de gestão é um acordo, como nós vimos, feito entre a União, por exemplo, poderia ser o Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Polícia Civil, ou de um outro estado, ou de um município, para ampliar a autonomia gerencial orçamentária e financeira, eu amplio a sua autonomia e você me dá melhores resultados. Então, eu passo para você 50 milhões de reais a mais do orçamento e, em contrapartida, você melhora o seu desempenho. Você elucida mais casos de morte violenta, por exemplo, por disparo de arma de fogo contra jovens negros. Então, parte-se de uma política pública em que o órgão público vai desempenhar uma atividade mais eficiente, em contrapartida, o Estado amplia a autonomia daquele órgão gerencial orçamentário e financeiro. Então, por isso, este parágrafo 8º é manifestação do princípio da eficiência no direito administrativo. Diante disso, eu disse que seriam 3 situações. Então, a primeira, 37, parágrafo 8º. A segunda, você poderia citar o artigo 41, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. Mas, na verdade, o parágrafo é aqui o grande detalhe. Ora, o que vai dizer o 41 da Constituição que a gente vai estudar em determinados momentos específicos, né? É que o cargo público, o servidor público estável, não perderá o cargo. Então, o servidor estável não perderá o cargo, salvo se for 41, parágrafo 1º, inciso 3º, considerado inapto na avaliação periódica de desempenho. Então, esse parágrafo 1º, inciso 3º, foi trazido pela Emenda Constitucional 19, que é fruto, que também colocou na Constituição, melhor dizendo, o princípio de eficiência. Porque até então, o texto originário da Constituição falava em legalidade, caput 37, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Nada se falava sobre eficiência. E com a emenda 19, por mais que a doutrina já debatesse, mesmo antes de 98, a eficiência no serviço público, isso só foi materializado como princípio expresso com a emenda constitucional 19 de 98. Então, um dos seus resultados, uma das consequências, um dos corolários do princípio de eficiência expresso é o 41, parágrafo 1º, inciso 3º. Porque aquele servidor que for mal avaliado na avaliação periódica de desempenho já sendo estável, poderá perder o cargo, que é o que diz o 41, parágrafo 1º. O servidor estável não perderá o cargo, salvo, inciso 3º, se for considerado inapto na avaliação periódica de desempenho. Então não há dúvida de que o 41, parágrafo 1º, inciso 3º, também é materialização do princípio constitucional da eficiência. E a terceira situação é o 41, parágrafo 4º. Nós vamos ver isso numa aula própria de agentes públicos, de servidores públicos, quando estudarmos o regime jurídico estatutário, mais à frente do curso, mas eu já posso adiantar que a estabilidade para o servidor, adquirir estabilidade, ele tem que cumprir 2 requisitos. Então, diz a Constituição no caput do 37, no caput do 41, os servidores serão estáveis após 3 anos de efetivo exercício. São considerados estáveis no serviço público aqueles que exercerem suas atividades por 3 anos ininterruptos. Então, o primeiro requisito para a aquisição da estabilidade, que é o direito pertencente ao servidor de permanecer no serviço público depois de preencher com requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva, então a estabilidade que esse direito de permanecer no serviço público, ora, eu preciso cumprir 2 requisitos para isso. Um de ordem objetiva, 3 anos de efetivo exercício naquele cargo público. E um segundo requisito, que é um requisito que a doutrina usa chamar de requisito subjetivo. O requisito objetivo é a passagem do tempo. 3 anos de efetivo exercício. Só que o 41, parágrafo 4º, acrescentou um critério, um requisito que anteriormente à emenda 19 não existia. Porque antes dessa emenda, para ser considerado estável, bastava 2 anos de efetivo exercício. Com a emenda 19, esse critério objetivo passa de 2 para 3 anos e surge um critério subjetivo que não havia antes, que é ser considerado apto na avaliação especial de desempenho do 41, parágrafo 4º. Então, o 41, parágrafo 4º traz um critério que outrora, antes da emenda 19, não havia. Antes da emenda 19, para ser estável, bastaria 2 anos de exercício. Com a emenda 19,
eu tenho que, para adquirir estabilidade, eu tenho que comprovar 3 anos de efetivo exercício, não são mais 2, são 3. E eu também tenho que comprovar a aptidão numa avaliação, chamada de avaliação especial de desempenho. Então, senhores, eu só permito que o servidor adquira estabilidade se ele for eficiente. Porque ele tem que ser considerado apto na avaliação. Olha o nome que a Constituição deu. Avaliação especial de desempenho. E na avaliação, o que vai se aferir? Vai se aferir a sua também eficiência. Então, isso também é manifestação do princípio da eficiência do caput 37. Então, fechei o bloco passado trazendo uma pergunta, candidato. Cite-me 3 exemplos de materializações expressas do princípio da eficiência da Constituição. Se vier uma questão dessa numa prova oral, numa prova discursiva, o que você vai citar para o examinador? Primeiramente, 37, parágrafo 8º, contrato de gestão. Segundo, 41, parágrafo 1º, inciso 3º, avaliação periódica de desempenho. Terceiro exemplo, artigo 41, parágrafo 4º, avaliação especial de desempenho como critério para aquisição da estabilidade. Todas essas hipóteses, todos esses institutos jurídicos, eles estão umbilicalmente atrelados, semanticamente atrelados ao princípio da eficiência. São materializações, são corolários lógicos do princípio da eficiência. Tudo bem? Só que agora eu estou estudando 37, parágrafo 8º, o contrato de gestão. Então, dentro da 5ª característica do órgão não celebra contrato, nós enfrentamos aqui uma característica que pode ser excepcionalizada, porque o órgão, segundo a interpretação literal da norma constitucional, o órgão poderia celebrar contrato. Que contrato? Contrato de gestão. E o que é o contrato de gestão? Um instrumento de ampliação da autonomia gerencial orçamentária e financeira dos órgãos. Só dos órgãos, André? Também não, das entidades. E as entidades que celebrarem contrato de gestão se transformam em agência executiva? Sim. Mas vai falar isso agora? Não, vou falar isso na aula de agência executiva um pouco mais à frente. Por hora, eu só quero avaliar a palavra órgão. Então, o órgão não celebra contrato, mas nesse episódio a Constituição previu uma possibilidade de o órgão celebrar contrato. Tudo bem? Aí, senhores, vamos lá. Observação. OBS. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no livro dele, vai fazer críticas a esse parágrafo 8º do artigo 37. Ele vai trazer, na verdade, 3 críticas. Porque ele vai dizer que este parágrafo 8º é inconstitucional. Inconstitucional. Mas, André, uma norma constitucional inconstitucional, senhores? É possível? O que você acha, né? Como é que estão os seus estudos de constitucional? Ora, uma norma oriunda do poder constituinte originário, ela pode ser declarada inconstitucional? Não. Pelo menos não no Brasil. Na Alemanha é possível, mas no Brasil não. Mas não por quê? Porque o poder constituinte originário é incondicionado, inicial e ilimitado. Então, se ele é incondicional, inicial e ilimitado, ora, ele pode prever regulamentações jurídicas, pode prever regras normativas jurídicas que possam entre si ser conflitantes. Então, cuidado. Uma coisa eu te perguntar. Eu posso ter uma norma do PCO, Poder Constituinte Ordinário, declarada incondicional? Pelo Tribunal de Controle de Constitucionalidade do país, no caso o Supremo? Poderia? Não. Mas não significa dizer, preste atenção, que essas normas não sejam colidentes entre si. Colidentes entre si, elas podem ser. Vou te dar um exemplo. Artigo 5º da Constituição. 78 incisos. Se eu não me engano, é o inciso 10. Que vai garantir a intimidade, honra e vida privada. Intimidade, honra e vida privada, ou seja, é direito à intimidade, ao sigilo. Valor constitucional assegurado pela Carta Política. Mas a própria Constituição vai também assegurar o acesso à informação. A divulgação de informação acerca de determinadas situações que interessem àquela coletividade. Então, como conjugar intimidade com o direito ao acesso à informação? Ou você tem intimidade e não informa, ou você informa e viola a intimidade. Então, não há dúvida de que esses incisos da Constituição, eles são do artigo 5º, eles são colidentes. Só que ambos são oriundos do poder constituinte ordinário. Sendo oriundos do poder constituinte ordinário, eu poderia declarar a inconstitucionalidade de um dos dois? Não. Então, o que o Supremo diz nessas apreciações? Que a Constituição, ela precisa ser um texto harmônico. Princípio da harmonia do texto constitucional. Princípio da cedência recíproca. Ou seja, por mais que essas normas sejam conflitantes, no caso concreto, eu preciso ponderar esses valores constitucionais, ambos, ainda que colidentes, plasmados no texto constitucional. E no caso concreto, o intérprete, que ao final
em última ratio é o Supremo artigo 102, vai ter que ponderar princípio da ponderação de interesses, princípio da cedência recíproca. E num caso concreto, a intimidade vai ceder para o direito da informação prevalecer. No outro caso, a informação vai ceder para a intimidade prevalecer. Ou seja, princípio da ponderação, cedência recíproca, para a partir daí você chegar ao princípio da harmonia do texto constitucional. Porque determinados conflitos que hajam entre normas oriundas do PCO são conflitos meramente aparentes, não são reais. Diz o Supremo, diz a Constituição, dizem os constitucionalistas. Então, reparem, eu estou tratando aqui de uma norma do direito administrativo. Que eu tenho um artigo que um autor vai dizer que é inconstitucional. O 37, parágrafo 8º. Aí, se eu sou examinador, ainda que fosse da banca administrativa, eu perguntaria, candidato, vem cá, esse autor está dizendo, o senhor acabou de dizer que esse autor diz que essa norma é inconstitucional. Essa norma pode ser inconstitucional? Normas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais? Ora, se for na Alemanha, é possível. Lá pela teoria do professor Otto Backhoff. Mas no Brasil não. Porque no Brasil o Supremo entende que a Constituição ela é um todo harmônico. Princípio da unidade normativa da Constituição. Então, se eu tenho o princípio da unidade normativa da Constituição, por mais que haja conflitos, esses conflitos são aparentes e devem ser resolvidos pela ponderação, pela teoria da ponderação, pela teoria dos princípios, pela cedência recíproca, pelo princípio da cedência recíproca, pelo princípio da harmonização do texto constitucional, considerando um valor maior, um supraprincípio, que seria o princípio, ou o supraprincípio, um corolário normativo, que seria a unidade normativa da Constituição. Então, a unidade normativa da Constituição não permite que normas constitucionais oriundas do PCO sejam inconstitucionais. Só que essa norma aqui não é oriunda do PCO. Essa norma aqui é oriunda do poder constituinte derivado reformador. E aí, olha a importância de você saber que isso aqui não é fruto de texto originário. Porque se fosse fruto de texto originário, não caberia o argumento da inconstitucionalidade, citado no Celso Antônio Bandeira de Mello. Então aqui nós temos uma passagem constitucional oriunda da emenda constitucional 19 de 98. E se é fruto de emenda, acompanhe comigo, é fruto do poder constituinte derivado reformador. E se é fruto do poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte derivado reformador é limitado secundário. Ora, o poder constituinte originário é ilimitado, inicial e incondicionado. Então, esse é limitado, secundário e condicionado. Enquanto o originário é ilimitado, incondicional e inicial, ou inicial, ilimitado e incondicionado, o poder constituinte derivado é limitado, secundário e condicionado. Se ele é limitado, e é limitado pelo poder constituinte ordinário. Eu posso ter uma norma oriunda do poder constituinte ordinário, em face da qual o objeto de controle conflite com o parâmetro de controle. Então, o parâmetro de controle é a norma do poder constituinte ordinário. O objeto de controle é uma norma oriunda de uma emenda que conflita com o parâmetro de controle, que é a norma oriunda do PCO. Eu vou declarar a norma oriunda da emenda incondicional. É o que o Celso Antônio diz. Do 37, parágrafo 8º, seria incondicional. E quais são as razões suscitadas por esse autor? Primeira delas, são três. Primeira delas, nessa hipótese aqui, citada pelo parágrafo 8º, não se trataria de um contrato. Não se trataria de um contrato. A Constituição ali falou contrato, quando na verdade contrato não é. Ora, e para você entender isso, eu vou puxar aqui uma observação para dizer o seguinte. Eu preciso diferenciar com você convênio administrativo é diferente, que é um convênio consórcio, de um lado, é diferente de contrato administrativo de outro. Então, convênio e contrato são institutos para a maioria da doutrina diferentes. O que seria um convênio e um contrato? Para eu diferenciar duas coisas, senhores, elas têm que ter algum ponto de comunicação. Elas têm algum ponto de comunicação e aí eu preciso diferenciar. Porque se não tiver nada de igual, eu não preciso diferenciar. Eu só preciso diferenciar, as duas formas estão certas, se eu tiver algum ponto de similitude. Tendo algum ponto de similitude, eu vou diferenciar. Ora, vou diferenciar o ser humano dos animais irracionais. Tem milhões de diferenças, mas tem algum ponto de contato? Tem, são seres vivos.
Então eu só vou diferenciar aquilo que tem alguma similitude. Qual seria a similitude do convênio e do contrato? Ambos são acordos. Ambos são acordos. Acordos jurídicos, que podem ser feitos entre particulares e o Estado. Entre o Estado, entre os seus entes, entre as suas entidades. Então ambos são acordos, ok? Só que no convênio, quando eu olho para o interesse das partes acordantes, perceba isso, no convênio, quando eu olho o interesse das partes acordantes, eu vejo que esses interesses são interesses convergentes. Convergentes. Então aqui, o interesse das partes acordantes são interesses convergentes. Já no contrato, o interesse das partes acordantes são interesses divergentes. Aqui os interesses são divergentes. Aqui os interesses são convergentes. André, você poderia me dar exemplo? Lógico. Mano, olha só. Eu estou gravando a aula aqui no meu estúdio, saio daqui, vou para a rua comprar um copo com água. Estou com sede, não tem água aqui em casa, imaginemos. Vou comprar um copo com água. Chego ao bar, em frente da minha casa, e falo: um copo com água, por favor. Quanto é? R$2. Está aqui o dinheiro, ele me dá água. Entre mim e ele, o dono do bar, foi celebrado um convênio ou um contrato? Os nossos interesses são convergentes ou são divergentes? O que eu quero? Beber a água ou beber da água. O que ele quer? Oferir o lucro pela venda de um copo com água. Então, nossos interesses são divergentes. Ele quer uma coisa, eu quero outra. Se entre mim e ele for celebrado um convênio, e não um contrato de compra e venda, e sim um convênio, assim que eu abrisse o copo com água, ele me pediria um gole da água. Porque ele estaria querendo a mesma coisa que eu, beber da água. E não é isso. Ele me pede o dinheiro, porque ele quer oferir o lucro da venda, e eu quero beber da água. Entre mim e ele há interesses divergentes. Estamos celebrando um contrato de compra e venda. Agora, imaginemos o seguinte: eu estou dando uma aula aqui e tem um púlpito aqui. Esse púlpito me incomoda. Mas também me incomoda minha mulher, ou incomoda meu irmão. E esse púlpito é muito pesado e fica aqui no local do meu estúdio. Tá te incomodando? Tá me incomodando? Tá. Eu sozinho não consigo carregar o púlpito, nem você. Então vamos fazer o seguinte: vamos tirá-lo daqui, vamos colocar lá fora. Tá me incomodando, tá incomodando você também. Mas eu sozinho não consigo fazer, nem você sozinho consegue fazer. Entre mim e você foi celebrado um acordo? Sim, retirar o púlpito de um lugar que está incomodando alguém. E essa retirada eu não consigo fazer sozinho, nem você. Eu preciso da sua ajuda, você precisa da minha. Vai celebrar então celebrar entre nós um acordo de cooperação. Então entre nós vamos celebrar um acordo chamado convênio ou consórcio. E os nossos interesses são convergentes. Por que convergente? Porque nós dois queremos a mesma coisa, tirar o púlpito da sala e colocar no meio da rua. Olha, senhores, é um exemplo simples, mas ajuda a raciocinar. Então, olha o que eu falei no bloco passado. Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno. Só que eu usei o exemplo da União, vou usar o exemplo agora do Estado. Se desconcentra em governadoria do Estado. Se desconcentra em Secretaria de Polícia Civil. Se desconcentra em Delegacia de Polícia da capital. Faz um exemplo bem simples, não é bem assim, mas só para ganhar em didática, não vou precisar detalhar, porque esse detalhamento não vai cair na prova. Olha, o Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, vira-se para a Secretaria de Polícia Civil, órgão público, e fala assim: ô secretaria, no ano que vem eu vou passar para você 50 milhões de reais a mais. Ou 1 bilhão, ou 500 milhões, não interessa o valor, um valor X. E você, em contrapartida, vai me dar melhores resultados. Você vai montar uma nova delegacia de homicídio no interior do estado. Você vai solucionar crimes contra a vida, que até então o índice de solução era baixo. Então, vamos celebrar um acordo? Vamos. Como é que é o nome desse acordo? Aí eu já expliquei isso. Falei que o 37, parágrafo 8º, chamou esse acordo de contrato. Vem a doutrina e dá um apelido, chama de contrato de gestão. Aí chega na prova oral para delegado do Rio, o examinador pergunta assim: candidata, 37, parágrafo 8º, está escrito a palavra contrato. A natureza jurídica é de contrato? É aquele contrato administrativo propriamente dito, que a gente vai estudar em aulas futuras, está no módulo 2, né, aqui no nosso curso. É esse contrato do artigo 54 e seguinte, do 8666-93, a candidata não soube responder. Possivelmente não leu o Celso Antônio Maneira de Mello, se ela tivesse lido, ela tinha aprendido isso. Então, o que o Celso Antônio vai dizer? Ora, quando eu olho para os interesses
interesse das partes acordantes, Estado do Rio de Janeiro e Departamento de Polícia Civil, ou melhor, Secretaria de Polícia Civil. O que o Estado do Rio de Janeiro quer? Prestar um serviço público de maior eficiência na área de segurança. E o que a Secretaria de Polícia Civil quer? Prestar um serviço público na área de segurança de maior eficiência. Ora, é a mesma coisa, né, André? É a mesma coisa. Se é a mesma coisa, os interesses das partes acordantes, senhores, são interesses convergentes. E se os interesses são convergentes, aqui eu não estou diante de um contrato, eu estou diante de um consórcio administrativo ou de um convênio administrativo. Porque consórcio e convênio é que são os acordos celebrados entre pessoas jurídicas ou não, nas quais o interesse das partes é convergente. Então, o que o examinador queria na prova oral que a candidata não conseguiu responder? Ele queria que a candidata dissesse justamente isso aqui, ó. Demonstrar que convênio e consórcio são institutos convênios e contratos são institutos divergentes, que o 37, parágrafo 8º, em que pese a Constituição falar a palavra contrato, natureza jurídica de contrato, propriamente dito 866, não tem. Seria sim um convênio e um consórcio administrativo. Isso é só floreio, André, ou tem relevância jurídica, senhores? A Constituição, ela exige licitação para contrato, mas não exige licitação, por exemplo, para convênio e consórcio. Então aqui poderia ser uma aplicação pragmática de algo que não é perfumaria jurídica. Porque se é contrato, tem que licitar, diz a Constituição. Se é convênio ou consórcio, em tese, pelo menos eu não teria que licitar. Ok? Bom, então essa foi uma das questões de prova oral. Esse é o primeiro argumento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele vai dizer que, nessa hipótese, a Constituição andou mal, porque não se trata de contrato. Aqui, em verdade, seria um convênio ou consórcio administrativo. Qual é o segundo argumento que ele traz? Eu falei que eram 3 sobre o 37, parágrafo 8º. O segundo argumento é o seguinte: essa é uma hipótese de autocontrato. Essa seria uma hipótese de autocontrato. Se você admitisse que é contrato, que já estaria errado, mas ainda que você admitisse isso, também haveria um erro aqui de premissa, porque eu estaria diante de um autocontrato. Mas por que autocontrato, André? Ora, por que autocontrato? Vamos lá, eu tenho, mais uma vez, a União, desconcentrei Presidência da República, desconcentrei Ministério da Justiça, desconcentrei Departamento de Polícia Federal. Primeiro exemplo, no bloco passado, voltando a ele. O Departamento de Polícia Federal celebra um contrato, segundo 37 parágrafo 8º, com a União, para ampliar a autonomia gerencial orçamentária e financeira, e em contrapartida, o Departamento de Polícia Federal seria mais eficiente no deslinde de crimes de lavagem de capital. Foi o exemplo que eu citei no primeiro bloco. Bloco anterior, melhor dizendo. E aí, senhores, a pergunta é o seguinte: se é um contrato, há direitos e obrigações para ambas as partes. Se há direitos e obrigações para ambas as partes, ora, quem é o obrigado? Qual é a primeira parte da obrigação? A União. Então, a União, ela é credora das obrigações do Departamento de Polícia Federal. Mas peraí, André, o Departamento de Polícia Federal não pode contrair obrigações, porque ele é órgão, não é sujeito de obrigações, é o que o Celso Antônio diz. Então, na verdade, o Departamento de Polícia Federal não pode assumir essa obrigação. Logo, a União é a credora, e aí no polo passivo da relação jurídica obrigacional não teria ninguém. E aí seria a própria União. Então, a União seria credora e devedora. Porque, ora, nós vimos isso no bloco passado. Comportamentos do agente público, titular de cargo lotado em órgão, que venham a violar alguma relação jurídica, essa conduta é imputada aqui, é a pessoa jurídica. Opa, peraí, então vai imputar a própria União, mas ela é credora, e ela vai passar a ser a credora e a devedora. E aí você aprende lá no direito civil que uma das formas de extinção das obrigações é pela confusão. É pela confusão. E como é que é essa forma, lembra? De extinção de obrigação no direito civil. Quando as figuras do credor e do devedor se confundem na mesma pessoa. Então, quando o credor e devedor se confundem na mesma pessoa, diz o direito civil, a obrigação se extingue pela confusão. Então, o segundo argumento do Celso Antônio é: isso é uma hipótese de autocontrato, e sendo autocontrato é vedado no direito brasileiro via de regra. Então, o segundo argumento é autocontrato. Terceiro argumento, princípio da legalidade estrita. E o que tem a ver com isso o princípio da legalidade estrita? Senhores, na definição de órgão, eu disse o seguinte: órgão é um centro de competências criado por lei. Centro de competências criado por lei para o desempenho das mais diversas funções estatais. Até analisamos detalhadamente esse conceito nos blocos passados. Então, se órgão é um centro de competências,
o tamanho da competência, ou seja, quais são essas atribuições. O que é competência? A gente vai ver na aula de atos especificamente, mas só para adiantar aqui para não perder o conceito. Competências é um conjunto de atribuições criadas por lei e destinadas a um órgão e ou a um agente público para o exercício de suas funções. Isso é competência administrativa. Então, competência administrativa é um conjunto de atribuições criadas por lei. Então, se é conjunto de atribuições, está aqui, ó. O órgão público não é um centro de competências, então tem um conjunto de atribuições. Que atribuições? Quem determina isso? É a lei. E o que segundo o Celso Antônio, o que estaria fazendo esse contrato de gestão? Estaria ampliando esse rol. Porque quando eu amplio a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, eu estaria ampliando as competências. E ampliando as competências, eu estaria fazendo isso por acordo entre as partes. Afastando a lei que criou o órgão. Porque se a norma é cogente, o que é uma norma cogente, senhores? Lá da introdução ao direito. Norma cogente é aquela que a vontade das partes não pode afastar a vontade do legislador. Então, se isso é uma norma cogente, por acordo entre as partes, eu não posso ampliar as atribuições. Eu não posso ampliar a competência, porque eu estaria violando uma norma cogente. 3 argumentos. Celso Antônio Bandeira de Mello. Para muitos, o maior administrativista vivo do país. Mas aí eu te pergunto assim, o Supremo já declarou esse parágrafo 8º inconstitucional? Nunca. Quase 30 anos já de Constituição e nunca declarou, né? Ou seja, 98, 2008, 2018, já passou mais de 30 anos. E o Supremo nunca declarou inconstitucional. Então, senhores, as normas, a gente sabe que as leis constitucionais ou infras, elas têm presunção de constitucionalidade. Então, por mais que seja um argumento de um dos principais autores de direito administrativo no Brasil, você vai colocar isso para a segunda fase, se for questionado. Mas essa posição é minoritária. Prevalece ainda que não há nenhuma inconstitucionalidade porque não foi declarada. E a norma tem presunção de inconstitucionalidade, ainda mais sendo uma norma que está na própria Constituição, por mais que seja fruto de emenda. Tudo bem? Agora, eu volto a citar o exemplo que eu disse, né? Se aquela aluna, aquela colega, que depois não passou, mas se ela tivesse, passou e depois ela ficou reprovada numa outra fase, se ela tivesse respondido isso aqui, a contento, né? Talvez a nota dela em administrativo tivesse sido maior, ela passou raspando, passou com 5. Mas essa questão ela errou. Se ela tivesse lido o Celso Antônio Bandeira de Mello. E sabe que é difícil ler todos os livros, né, existentes. A gente lê a maioria, mas todos, muitas vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue. Porque mal dá tempo de ler um livro de 1000 páginas. Imagina ter que ler um livro de 1000 páginas, já é difícil de cada matéria, 1.500 páginas. Imagina ler 4, 5 livros. É quase impossível. Então você elege um livro de cabeceira, monta um bom caderno com curso, e com isso vai ter condição de passar. E deixa que eu leio, já li, né? Desde que eu leio, fazendo isso já quase mais de 15 anos, já li todos os livros que eu achei e eu vou trazer as posições para vocês, como eu estou fazendo aqui. Então, quando tiver uma posição que diz história, eu vou apresentar essa aqui. Aí você não precisa ler o Celso Antônio, a não ser que esse seja o seu livro de cabeceira. Aí você vai ler só ele. Mas aí talvez você não vá ler uma posição de um outro que eu vou trazer. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, senhores, voltando, né? No bloco passado, eu disse sobre o contrato de gestão, falei que ele era a materialização do princípio de eficiência, dei os 3 exemplos e acabamos de analisar o contrato de gestão. Para alguns é inconstitucional, a natureza jurídica não é de contrato, é de convênio de consórcio. André, acabou tudo sobre contrato de gestão? Não, ainda tem mais. Parece que a matéria não acaba nunca, né, senhores? Vai dar um desespero. Isso é difícil de passar. A dificuldade não está no conteúdo, porque eu tenho certeza que o conteúdo, explicando, você entende. Agora, a dificuldade está no volume de matéria. É muita matéria. E você precisa de um tempo para maturar, para internalizar e poder reproduzir. E aí não dá para fazer isso em 6 meses, muitas vezes, 3, 4 meses. Não sei se acabar sendo superdotado. Mas se for superdotado, ele vai estar construindo foguete, não vai estar estudando para concurso. Ok? Tranquilo? Então eu vou deixar para o próximo bloco a diferença de contrato de gestão endógeno e contrato de gestão exógeno. Não acabei esse tópico ainda, vou continuar no próximo bloco. Aguarde seus blocos. Um abraço.